Bom dia, seja muito bem-vindo à nossa 14ª aula do curso de redação. Estamos quase finalizando essa trajetória, né? E hoje eu quero conversar aqui sobre um dos eixos temáticos que servem como base, servem como padrão para designação dos temas, né, da redação do Enem, e que contribuem com essa orientação, né, de que base que vamos seguir, qual que é realmente o eixo temático, né? É sobre o que nós vamos falar hoje. O eixo temático que a gente vai comentar um pouco hoje é a relação entre o homem e a natureza. Por que isso aqui se encaixa como um eixo temático? Vamos lá. O que é um eixo temático para o Enem, né? O Enem, ele se baseia em temas, né, os mais diversos temas aí, sendo abordados todos os anos, né, seja no Enem PPL, seja no Enem comum, nas segundas aplicações. E qual que é o item em comum que todas as redações desses Enems têm? É uma problematização acerca de alguma coisa que é vigente na sociedade, né? Ele sempre tece comentários a respeito de tece uma problematização, na verdade, acerca de algo que já existe na sociedade e de algo que não apenas existe, como é pertinente, né? Como as pessoas têm o conhecimento, como realmente é algo evidente, algo que as pessoas já ouviram falar, né? Então, falando sobre o tema do Enem, o que você tem que pensar? Uma problemática que se baseia em algo realmente presente na sociedade, naquele momento, naquele período. E quando a gente fala de problemática, falamos sobre problematização. Então, problemática, algo que realmente existe e algo que é um problema para a sociedade. Entretanto, pensa comigo, problemas só existem porque alguém foi capaz de julgá-lo como problema, né? Tendo uma reflexão aqui um pouco filosófica neste momento. Mas um determinado problema só existe porque há alguém inteligente, há alguém racional e capaz de julgar aquela determinada coisa como problema. E quem faz isso é o próprio homem, né? Então, como nós abordamos isso? O Enem aborda problemáticas presentes, pertinentes à sociedade, e como nós vamos chegar à conclusão, à resolução daquilo. Mas pensa comigo, se todo o tema do Enem é baseado em uma problemática, automaticamente ele estará ligado ao homem. Porque o problema só existe graças à capacidade de alguém julgar aquilo como um problema. E este alguém é o homem. Logo, toda problemática, todo problema existente, ele se deve à capacidade do homem de julgar aquilo como um problema. Logo, todos os problemas existentes só existem por causa do homem. Você entende? Então, por mais que o problema seja um problema natural, seja um problema realmente decorrido de uma alteração por conta do homem, entendeu? Uma interferência, sei lá. Vamos supor que falamos sobre um problema político, então a gente entra na corrupção, por exemplo. A corrupção é algo que existe por conta das relações políticas que foram se enfraquecendo e começaram a ser corrompidas, né? Pelo dinheiro, pela disseminação de mentiras, enfim, tudo isso se envolve no ramo da corrupção. E seria um problema, né, uma problemática social causada pelo homem, né? Mas quando a gente fala sobre desastres naturais e tenta não atrelá-los à presença do homem no ambiente, né, vamos supor um desastre natural que ocorreu não por conta de uma alteração do homem, né, mas porque é natural, acontece desde antes da presença do homem, por exemplo, né? É um problema natural, é um problema que existe decorrente de fatores naturais
Entretanto, só é um problema porque continua, né, sendo um problema porque alguém definiu aquilo como um problema, né, e esse alguém é o homem. Então, você nota que uma problemática não é apenas algo que vem em decorrência de uma ação humana, mas sim em decorrência da capacidade de alguém julgar aquilo como problema, certo? Então, problema não é apenas aquilo que o homem cria, é aquilo que vem da natureza também. E é justamente aqui que a gente vai focar, porque na aula da semana passada a gente focou um pouco mais na relação entre o homem e a sociedade, né, e como surgem as problemáticas a partir disso. É uma aula um pouco mais longa, porque a gente consegue tecer diversos comentários sobre isso. E falando sobre relação entre homem e sociedade, homem e natureza, em que a gente tem que basear? Quais são as informações que nós temos que trazer aqui, né? Quando falamos na aula passada homem e sociedade, a gente pôde levantar problemas relacionados à política, relacionados à própria convivência em sociedade. Aqui não. Aqui a gente vai alavancar os problemas entre o homem e a natureza. Isso que é uma linha muito mais tênue e uma linha muito mais direta. E para isso, eu resolvi trazer uma declaração, uma carta, na verdade, dos representantes da ONU, chamada Carta à Terra, né? Ela trata alguns comentários aqui sobre problemas ambientais, né? Sobre algumas dificuldades ambientais, alguns desastres, não de forma direta, ela não vai falar sobre desastres, mas ela traz um apanho geral sobre esses itens e como a gente deve se posicionar diante deles. Enfim, traz algumas reflexões. Então resolvi trazer esse material aqui complementar para utilizarmos ele como base para essa aula. Vamos fazer esses comentários em cima dele, então. Carta da Terra. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, uma época em que a humanidade deve escolher seu futuro. À medida que o homem torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta ao mesmo tempo grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável, global, baseada no respeito pela natureza, pelos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Quando nós falamos de redação do Enem, um outro fator que se assemelha muito, né, que traz essa proximidade do padrão de pensamento que nós devemos seguir, é a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, os direitos humanos. Não sei se vocês já notaram, mas o Enem ele sempre tende a buscar por esse lado da unificação, sabe, realmente da união dos povos, da união da sociedade global como um todo, da interdependência, seja social, cultural, econômica, política, enfim, tenta agregar as pessoas como sendo pessoas, não como sendo nações, como sendo cidades, umas separadas das outras, tenta fazer essa união, né? Por isso, a presença tão frequente do respeito aos direitos humanos, né? A presença de citações de organizações globais, como a ONU, por exemplo. Então, o que a gente consegue estabelecer a partir desse texto? Alguns itens importantes que valem a pena ser citados: respeito à natureza, os direitos humanos universais, justiça econômica eu não vou citar, mas a cultura de paz.
como que a gente pode trabalhar essa problemática dentro desses três termos, né? Falando sobre respeito à natureza, vem o grande termo sustentabilidade, né? O quão necessário é tecermos trabalhos sustentáveis em todo o globo, sejam nas atividades industriais, comerciais, mercantis em geral. O quão é importante desenvolver essa relação de sustentabilidade, né? Na sensação de respeito à natureza mesmo. Quando a gente entra no campo dos direitos universais, o que a gente pode tirar? Imagina só, maltratar a natureza é se auto-maltratar, concorda? Quando eu começo a emitir muita poluição, jogar lixo, isso volta para mim de alguma forma, né? E quando eu falo volta para mim, não é de forma direta. Pode ser que isso realmente não volte diretamente para mim. Pode ser que o lixo que eu começo a jogar de forma inadequada não faça com que aquele rio que futuramente venha a transbordar, aquele rio que fique poluído, venha a ser água que eu vou beber, né, sendo de forma direta. Não quer dizer que seja o rio que vai transbordar próximo à minha casa. Entretanto, quando falamos que aquilo volta para mim, é na humanidade em geral, você entende? Toda aquela ação praticada por alguém vai voltar para alguém, né? Toda aquela ação praticada pela sociedade vai voltar à sociedade, de alguma forma. Então, quando a gente pensa nos gases sendo poluídos, algum lugar da Terra está ficando mais quente por causa disso, né? Algum lugar da Terra está passando por uma desestruturação de temperatura, né? Esqueci a palavra que eu ia usar, por conta de uma ação que foi gerada por alguém, por um grupo de pessoas, por uma sociedade. Então, há um processo de diferenciação social e por conta da mudança da natureza naquele espaço, causada por uma ação de outra parte da sociedade, mas que se a gente pega como fator geral, é o todo, entendeu? E algo aqui que principalmente a gente traz em questão, cara, eu trago em questão quando falo sobre isso, né? Os direitos humanos é justamente o respeito para com o outro, né? Esse eu acho que é o principal fator que surge quando falamos sobre direitos humanos. E a partir do momento que eu começo a cometer atos de desrespeito à própria natureza, além de maltratar a minha própria sociedade, além de me maltratar a mim mesmo e as pessoas que estão ao meu redor, eu atrapalho também a convivência social e natural das pessoas que estão a vir, das pessoas que ainda vão nascer, né? Talvez dos meus netos, entende? Então isso acaba não sendo um desrespeito à natureza, mas também um desrespeito aos direitos humanos universais, né? E a cultura de paz, de acordo com a ONU, de acordo com esse documento veiculado por ela, é justamente aquilo que nós devemos buscar, né? Como? Através desses dois outros itens passados. O respeito à natureza, a busca, né, realmente por efetivar os direitos humanos universais. Como? Seja através da união, seja realmente através desse respeito, sabe? Desse respeito para com o próximo, para com a própria natureza. Nós somos seres realmente dependentes dessas duas fontes, né? Tanto da sociedade quanto da natureza. E tudo é um globo unificado que está sendo construído, que está sendo moldado e que nós mesmos faremos a utilização, né? Essa tem que ser a visão, a nossa visão para com esse assunto perante a relação entre o homem e a natureza. Aqui não é algo que a gente consegue se estender muito, até porque quando falamos sobre eixos temáticos na redação Enem, a relação entre homem e natureza ela é importante, né? Mas temas que abordam diretamente isso, temas que falam sobre desastres naturais e tal, aparecem mais em casos mais raros, entendeu? É mais difícil que esses temas venham à tona. Geralmente a relação entre o homem e a sociedade representa 90% dos temas que caem no Enem. Eu, particularmente, tenho muito mais facilidade para tecer, para escrever redações relacionadas à relação entre o homem e a sociedade e as suas
problemáticos, seja qual for, do que quando surge um assunto sobre natureza. Mas nada que uma boa prática não agregue, nada que uma boa prática nos induza a um aprimoramento dessas dificuldades, né? Hoje mesmo a gente tem proposta de redação sendo liberada lá no grupo e eu vou investir nisso, sabe? Vou escolher um tema que aborda essa questão da natureza em relação com o homem, justamente para que você consiga colocar em prática um pouco desses ensinamentos, um pouco dessas informações que foram passadas, né? Hoje não escrevemos muito aqui no material, mas os comentários que fiz em relação a cada um deles, eles podem ser acrescentados aí por você. Eu acredito que é muito melhor, porque esse assunto aqui não é algo que a gente consegue estender. Entretanto, quando a gente para pensar, é possível tirar diversas conclusões a respeito. Então, é um exercício que eu deixo aí para vocês no dia de hoje. Avaliem essa carta. Vocês conseguem pegar ela na íntegra aí na internet, pesquisar lá ONU Carta da Terra, que vocês conseguem ler ela por inteiro e vão abstrair muito mais informações. Eu peguei um dos trechos aqui que eu considero importante para a gente comentar um pouco e que surgem os principais pontos que eu deveria trazer para a realidade da redação do Enem, né, que é o respeito à natureza, os direitos humanos e a busca pela cultura da paz, né, cultura de paz. Então, de forma geral, são esses os pontos que quero trazer no dia de hoje, certo? Aguardem a proposta de redação que daqui a pouco será liberada lá no grupo. E, no geral, é isso, né? Desejo um ótimo dia de estudos para você. Espero que esses comentários possam contribuir aí com a sua rotina de estudos, com a sua rotina de preparação para a redação do Enem exclusivamente. E qualquer problema, qualquer dificuldade, pode mandar mensagem lá no grupo que nós estaremos prontos para te auxiliar, para te responder, tá bom? No geral é isso, então agradeço a sua presença e a sua participação e tenha um bom dia, bons estudos.